Meninos, essa parte que eu tô falando para vocês que eu gravei e não apareceu, né? Ficou b quadrado menos c quadrado, que pode ser escrito como produto da soma pela diferença, tá bom? Questão J. O que acontece com a questão J? Eu tenho y quadrado, x ao quadrado menos y ao quadrado, mais 20x mais 20y. O que eu fiz? Esses dois aqui, ó, é a diferença entre dois quadrados. Eu posso escrever um positivo e outro negativo. 20x e 20y, o que acontece? Eu posso colocar como fator comum em evidência. Então eu tinha 20x, tirei 20, sobrou o x, eu tinha 20y, tirei 20, sobrou y. O que acontece? Se você reparar, esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Então eu posso agrupar, transformar esses dois em apenas um. Tá aqui. E aí o que sobrou? Sobrou o x mais y, que eu coloquei aqui, e o mais 20 que eu coloquei aqui, tá? Então, é isso a resposta da questão J. Questão K, que é mais tranquila. São infinitas essas questões, né? Tá doido. B a sexta eu posso escrever como b ao cubo ao quadrado, menos 64 posso escrever como 8 ao quadrado. Como eu tenho a diferença entre dois quadrados, eu faço um positivo e outro negativo. Acabou aí a questão. Tá vendo que eu tenho a diferença entre dois quadrados aqui, ó, quadrado, quadrado. Então eu posso fazer um positivo, aqui. Posso fazer um positivo e posso fazer um negativo, né? Aí o que acontece? Aqui eu posso pegar o AB e o menos C, e o A mais B menos C, certo? Bem aqui é A mais B mais C, e aqui é A mais B menos C, tá bom? Essa aqui é maiorzinha um pouquinho, ó. Bora lá. Eu tenho, cuidado ela, eu tenho quadrado, quadrado, diferença. Então é a diferença entre dois quadrados. Então eu vou fazer um desse aqui positivo e outro desse negativo. Então, lá vai o positivo aqui, multiplicação, lá vai o negativo aqui. Tirando o parênteses, vai ficar x menos a mais x mais 2. Menos aqui x menos a. Agora quando chega aqui eu tenho que fazer o jogo final, ó. Vai ficar menos x e menos 2. Porque menos com mais é menos, menos com mais é menos. Vai cortar x com x, aqui vai repetir, vai somar x com x dá 2x, repetir o 2, repetir o a. Aqui vai ficar menos a, menos 2. Bora aí a questão. Bora lá. N, esse 25 eu posso escrever como 5 ao quadrado, o a e o y estão ao quadrado, o 4 vou escrever como 2 ao quadrado, o 16 eu vou escrever como 4 ao quadrado, o b já está ao quadrado, o 9 eu vou escrever como 3 ao quadrado. Tá vendo que tudo isso aqui está elevado ao quadrado? Então eu faço cada termo. Ó, isso elevado ao quadrado e isso elevado ao quadrado. O que acontece? Eu tenho a diferença entre dois quadrados. Então eu posso fazer um positivo e outro negativo. Acabou a questão. Agora, graças a Deus, aleluia, né? Lá na questão 15, a gente vai, na página 15, a gente vai fazer a questão 22. Deixa eu assar 22 aqui para a gente dar continuidade. Ó, 22. Simplifica as frações a seguir considerando os denominadores diferentes de zero. Como eu falei para vocês antes, isso aqui não pode ser igual a zero, né? Porque se for igual a zero, dá uma indeterminação. Não existe divisão por zero. Então isso aqui não pode ser zero. Então bora lá. Isso aqui em cima é a diferença entre dois quadrados. Eu faço um positivo e um negativo. Aqui embaixo eu posso colocar fator comum em evidência. Ó. Fator comum é o 2. Tá bom? Eu tinha 2x, tirei 2, sobrou x. Tirei 2y, tirei 2, sobrou y. Tá vendo que agora eu tenho uma multiplicação? Eu transformei a soma e a subtração em uma multiplicação. Posso cortar esse com esse, porque é uma multiplicação. O que é que sobrou? Sobrou o y menos o x menos y e o 2. Tá aí a resposta da questão. Questão B. Bem, eu tenho uma soma, subtrações, eu tenho que transformar isso em um produto. Bora lá.
Primeira coisa, eu quero saber se esse denominador é um trinômio quadrado perfeito, na forma desenvolvida. Faço a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. É x e 1. Então isso aqui pode ser escrito como x menos 1. Primeiro sinal negativo, então negativo. Esse 1 eu posso colocar como 1 ao quadrado, não vai mudar nada. Tá vendo que aqui está elevado ao quadrado, significa que essa base vai se repetir duas vezes, né? Então eu posso colocar aqui, ó, a multiplicação dela duas vezes. Isso aqui, como é a diferença entre dois quadrados, eu posso fazer um positivo e outro negativo, justamente para eu poder cortar, né? E sobrou a resposta da questão. Questão C. O que acontece? Bora lá. Primeira coisa, eu estou observando que tem um divisor comum, que é o 2. Então, se eu tinha 2x², tirei 2, ficou x². Se eu tinha 12, tirei 2. 12 dividido por 2 é 6, né? E 18 dividido por 2 é 9. Aqui embaixo eu tenho um fator comum em evidência, que é o x. X é a terceira, tirei x, sobrou x². 9x, tirei x, sobrou 9. Beleza. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou tentar descobrir se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Para isso eu fiz a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Raiz quadrada do primeiro é x, raiz quadrada do último é 3. Então, gente, tudo isso aqui eu posso escrever como x mais 3 ao quadrado, certo? Outra coisa que é pertinente. Tá vendo esse 9? 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Aí, para ficar a diferença entre dois quadrados. Se eu observar a diferença entre dois quadrados, eu posso fazer um positivo e outro negativo, né? Produto da soma pela diferença. Para que eu fiz isso? Para poder cortar, ó, eu tenho aqui x à terceira elevado a 2, e aqui embaixo eu tenho x à terceira elevado a 1. Vamos considerar assim. Eu vou cortar um desse com um desse, vai sobrar um aqui em cima. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar um aqui em cima, esse aqui vai sumir, e vai sobrar só essa parte aqui. Então, essa é a forma fatorada, tá bom? Questão D. Eu tenho x² menos 16, 2x² mais 8x. 16 eu posso colocar como 4². Tem um fator comum em evidência aqui, que é o 2, que é o x de menor expoente. Então, eu tinha 2x². Tirei 2x, sobrou x. Eu tinha 8x, tirei 2x. 8 dividido por 2 é 4. Tá, vamos continuar para cá. Como é a diferença entre dois quadrados, eu faço um positivo e outro negativo. Para que eu fiz isso? Para cortar esse com esse. Sobrou o quê? X menos 4 e 2x. E, bora lá, pensar essa questão. O 16 eu sei que posso escrever como 4². Aqui embaixo eu tenho um fator comum que é o 2 e o a. Então, se eu tinha 8ax, tirei 2a, ficou 4x. Se eu tinha 2ax, tirei 2a, ficou só o x. Isso aqui, ó, tudo está elevado ao quadrado, né? Então, eu posso escrever pela propriedade da potência desta forma. Aí vai ficar a diferença entre dois quadrados, que eu posso fazer um positivo aqui e outro negativo, para mim poder cortar esse com esse, tá bom? Então, essa é a resposta. F. Eu tenho 25x² menos 81. 25 eu posso escrever como 5², 81 como 9². Eu percebo que aqui tem um fator comum em evidência, um divisor comum, que é o 2. Então, 10 dividido por 2 é 5. 18 dividido por 2 é 9. Tá bom? Aí, o que vai acontecer? Esse meu 9 aqui, bora lá, que eu vou consertar bem aqui, ele é positivo. Por quê? Se eu fizer menos 2 mais 5, vai dar menos 10. Se eu fizer menos 2 vezes menos, mais 9 dá menos 18, porque menos com mais dá menos. Fazendo aqui eu estou vendo. Aí o que acontece? Isso aqui, como é a diferença entre dois quadrados, eu posso fazer um positivo e outro negativo, certo? Aqui é mais, né? Por causa aqui do anterior. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse com esse. Então o que vai sobrar? Vai sobrar o negativo, não o positivo, tá? Fazendo aqui eu percebi o erro.
Então essa é a resposta da questão. Tá? F, G. O que acontece? Eu tenho esses dois primeiros termos aqui, eu tenho um fator comum em evidência, que é o K. Então eu tinha KX, tirei K, sobrou X, eu tinha K, tirei K, sobrou 1. Sobrou o que está na frente dele aqui. Aqui o que eu posso fazer? Como eu tenho que encontrar um X mais 1 lá do outro lado, eu posso colocar esse menos como fator comum. Tá? Aí vai fazer o quê? Vai ficar mais X mais 1. Repara, se eu fizer o jogo de sinal aqui, vai voltar para cá. Tá? Beleza. Esse 1 eu posso escrever como 1 ao quadrado, justamente para fazer o quê? Um positivo e outro negativo. Aqui eu posso agrupar. Eu não tenho a mesma coisa aqui? Então eu posso repeti-lo, tá? Aqui, agrupando. Sobrou o K e na frente desse menos não aparece, mas tem o quê? O menos 1, tá? Então o que acontece? Eu vou cortar menos 1 com menos 1, vai sobrar essa a resposta. Tá, gente? Vou gravar só mais um vídeo e acabou.